pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem? Voltamos e agora a gente vai organizar uma sequência de 5 lives para dar uma ideia para vocês um pouquinho sobre qual é o nosso perfil de trabalho, para vocês entenderem alguns conceitos e compreenderem a nossa forma de trabalho, como a gente está pensando. Então, essas lives, em termos de conteúdo, assim, eles vão ser sequenciais, tá? A gente vai começar hoje falando de um tema que que é a base, assim, para o nosso trabalho, né, Patrícia? Sim, nós vamos explorar aqui como a gente enxerga os fatos versus a nossa interpretação individual. Então, nesse pacote de lives, nós temos a intenção de mostrar mais sobre alguns pontos que você já pode conseguir começar a fazer o seu trabalho individual. Então, se você puder trazer um caderninho, pega a sua bebida e, e atenção nessa nossa conversa, porque essa conversa, nós temos o propósito de você analisar aí, o seu individual, como que você pode trabalhar esses pontos. Porque nós vamos utilizar os nossos exemplos individuais para que você consiga analisar os seus pontos e assim poder começar a entender como a gente trabalha, como vocês podem fazer isso, e iniciando esse processo de transformação. Isso, e o importante é vocês começarem a se perceber, né? Como vocês interagem. Então, a nossa ideia é que à medida que a gente vai falando, Uhum. tá? Vocês vão se observando. Vocês vão fazendo relação disso com o cotidiano de vocês. Então, como a Patrícia falou, né? Hoje a gente vai falar de de algo que às vezes a gente não se dá conta, que a gente vai reagindo quando acontece alguma coisa de forma muito automática e que muitas vezes aconteceu um determinado fato, mas a partir daquele fato que aconteceu, a gente gerou várias interpretações. E muitas vezes a gente vive algumas emoções que estão relacionadas diretamente com essa interpretação que a gente fez e muitas vezes nem tão relacionado com o que realmente aconteceu, com o fato Sim, que no aconteceu. meu caso, na verdade, eu não consegui observar essa análise na minha jornada de autoconhecimento, porque, na verdade, a gente sempre quer achar aquele culpado e o culpado sempre é externo. E, e aquela situação, no meu caso, sei lá, às vezes você tem alguma situação com o colega de trabalho, exemplo, né? Eu me misturava tanto com aquela emoção, que às vezes podia ser uma emoção de raiva ou qualquer coisa, eu simplesmente me misturava com aquilo, eu não conseguia enxergar o de trás, o que está por baixo. E aquilo virava uma bola de neve que eu não conseguia dar conta. Chegava algum momento daquilo, a situação ia ficando tão pesada que você meio que parecia uma bomba, né? Chega uma hora que você chega. Mas isso é um exemplo. Pode ser qualquer outro tipo de situação ou qualquer tipo de emoção atrelada a isso.
Porque muitas vezes, anos depois, né, eu fui iniciando, fazendo processo terapêutico, eu consegui ver em algumas situações que a raiva, às vezes, estava atrelada com a injustiça. Mas eu consegui só ir até aí. Com muito processo terapêutico, muita meditação, às vezes, até fazer, para diminuir esse impacto, assim, dessa energia, assim, vinha muito intensa. Só que eu não conseguia analisar por esse ângulo que o fato é só o fato, o que realmente interessa da situação é a nossa interpretação. O que você sente quando a pessoa faz aquilo? Porque isso tem a ver com você. Aí já desconecta do outro. Então, e aí você consegue entender o que é esse espelho que o outro nos oferece. Porque nas relações a gente sempre quer achar o culpado, e esse culpado é sempre alguém. É o pai, é a mãe, é o marido, é o chefe, não importa quem seja. Mas ela só está sendo o espelho, está mostrando realmente o que, que você está sentindo no seu interior. Mas eu demorei muito tempo para entender que era lá que estava. Porque, na verdade, quando você vai mergulhando nesse. Porque isso é a ponta do iceberg. Quando você começa esse mergulho, você vai chegar na causa raiz. O real porquê de você agir como você age. Então, a intenção desse pacote de lives é justamente você ir descendo nesse mergulho. Porque, na verdade, quando a gente faz todos esses processos, eu estou falando da minha experiência. Eu sou muito grata por tudo que eu fiz até hoje, que me ajudou na minha jornada. Mas todos esses processos que eu fiz até hoje somente me aliviaram. Porque eu entendo, é como se fosse uma grande maratona. E no meio da jornada, você não está lá cansado com sede, está achando, ai, não vou aguentar mais, aí não aparece lá alguém para te entregar um copo de água. A maioria dos processos terapêuticos é esse copo de água, para você continuar. Só que não mergulha o suficiente para você realmente entender o porquê que você é desse jeito. Qual é o ponto que precisa ser transformado para realmente você mudar a sua vida e realmente viver uma vida diferente. Isso. E isso, Patrícia, hoje a gente está na pontinha lá em cima no iceberg, e Sim, a ideia é ir descendo, né, no decorrer dessas 5 lives. E o que acontece é importante, né, quem vai assistir saber que aqui é como se a gente desse uma receita ali, tá? Uma técnica, uma forma de seus passos. Só que cada um nessa receita de bolo vai pegar o ingrediente que tem aí em casa. E o ingrediente de cada um é pessoal. A gente vai trazer exemplos, só que vocês têm que associar com o percurso de vocês. Porque a partir da autoobservação, assim, de tu começar a olhar, a te observar e ver como tu reage diante das coisas que acontecem, isso vai te dar ali o teu perfil, entende? O da Patrícia é diferente do meu, né? sim, Que é aquilo que a gente veio aqui desenvolver, que a gente veio trabalhar, e que na realidade a gente acredita que esses espelhos servem só para nos mostrar, para nos dar o norte ali, né? Por exemplo, para exemplificar, eu trabalhei muito a questão do merecimento, né? A questão do reconhecimento, de não ser a preterida, sabe? Então, se alguém no grupo lá dos adolescentes, ou até depois, né? Porque foi uma jornada até tu te dar conta disso, né? Que tivesse uma festinha e não me convidasse, né? Eu ficava pensando o porquê. E aí eu já ia interpretando, fazendo as interpretações. Ou se tinha um trabalho na sala e escolher um grupo, né? Ou quem eu me dava mais e não comigo, não fazer comigo. Então, isso também daquele fato, né?
eu ia criando interpretações daquilo. Ah, não gosta mais de mim, não quer mais conversar comigo, não é, entendeu? A gente vai criando Sim, ideias que não são reais, entende? Às vezes a circunstância que organizou aquele momento foi uma que não tem nada a ver com isso, né? sim, porque na verdade, cada pessoa é um universo. Isso. Porque a gente pode dar o mesmo fato para mim e para a Lu, a gente não vai sentir a mesma sensação, vai ser Pode respostas acontecer a diferentes. mesma coisa, Pode ser exatamente, tudo igual, é igual gêmeos. Eles são iguais quando ali, mas as respostas são diferentes, exatamente, porque eles têm um universo diferente, interior. isso, né? Então, de começar a observar as situações que trazem um desconforto no dia a dia, que te trazem um desconforto, né? Ou alguém que te faz uma crítica, ou alguém que te fala de forma mais ríspida, ou alguma coisa que não acontece como tu queria, olhar o que de fato realmente aconteceu e o que tu criou sem ter todas as informações daquilo na tua cabeça. Sim. Que isso a gente está chamando de interpretação, né? Que a gente está Ou é, fazendo, tá criando sim, ideias a partir daquilo que aconteceu, né? sim. Por exemplo, Ou essa sensação, né? eu mandar uma mensagem para a Patrícia, eu vejo que ela visualizou a mensagem, mas ela não me respondeu, né? Ou um convite, alguma coisa. Ah, será que ela não quer isso? Será que isso? Eu vou criando coisas na minha cabeça. E às vezes ela pode, ou alguém da casa dela pegou, uma criança pegou o celular, ou ela mesmo olhou e aconteceu alguma coisa, ela foi ajudar alguém e não conseguiu responder no momento, mas a partir daí eu já criei uma novela na minha cabeça em relação, Ideias. né, a essas ideias. Então, da gente começar a fazer esse movimento, né, e Sim, perceber quando acontece algo com a gente. Vamos olhar para aquilo que surge ali como pensamento na nossa cabeça, que vão criando as interpretações, né? sim. E a ideia esse pacote de vídeos, lives, a gente vai propor exercícios práticos para ser executado, para auxiliar nesse processo, para você começar a observar essas sensações, essas ideias, para você, a cada vídeo, poder realizar esses mergulhos, indo cada vez mais profundo. Claro que eu ainda, eu e a Lu, nós estamos vivendo ainda essa jornada, né? Para mim tá sendo uma coisa super intensa, porque tem esses processos, parece que traz outros pontos de vista que falam, nossa, eu nunca tinha reparado isso. E aí eu fico com a sensação, acho que parece que eu estou me vendo agora. E nessa caminhada, por exemplo, lá no início, quando começou também com todo esse olhar mais voltado para terapia, e eu fazia terapia também, então eu consegui me dar conta disso, de como eu criava uma ideia sobre aquilo, porque eu não ouvia a outra pessoa, eu não sei o real motivo que levou ela a tomar aquela atitude, né? Mas eu ficava fixa naquilo que eu criava, aquilo me gerava uma emoção, e aí a partir daquilo eu já, por exemplo, de tristeza, e aí daquela emoção de tristeza eu já achava que, nossa, né? Não estão gostando mais de mim, aí já vem, né? A gente vai elaborando alguma coisa que está associada com uma coisa que é mais profunda e que não é exatamente com aquilo ali que aconteceu. Mas eu conseguia, nesse processo todo lá,
No início eu conseguia perceber isso. Eu conseguia, quando aconteciam as coisas, eu começava a me observar. Isso está me causando isso. Só que eu não sabia o que fazer com isso, Exatamente. né? Eu, Eu eu, não conseguia ter um movimento, eu não conseguia sair daquilo ali. sim, na minha jornada, eu percebi a repetição. Só que era assim, se você me perguntasse, eu falasse, eu quero ser diferente, eu quero ser mais, sei lá, eu tinha todo um monte de opiniões, assim, um monte de desejos de realmente mudar. Só que na realidade, eu não conseguia dar outra resposta. Só que eu não conseguia achar como realmente fazer essa transformação interna. Claro, eu tô falando interna agora, mas lá atrás, se alguém me falasse que, tipo, esse problema com o seu chefe é você que tem algum gatilho junto com ele, que eu tinha relação com aquele problema, claro que nunca que eu ia entender isso. Mas conforme eu fui caminhando nessa jornada, eu fui entendendo que tudo que aparece para você tem relação com o seu interior, tem relação com você sim. Alguma coisa tá conectado com aquilo e você pediu para viver essa experiência, você quer passar por isso por causa de alguma coisa que ainda né? Até eu entender isso, para mim já era fora da minha cabeça. Minha cabeça já ficava, não, esse negócio é. Eu achava meio que, que eu não entendia. E aí, conforme eu fui passando, aí eu comecei a entender e eu comecei a falar, tá, então se eu tenho alguma coisa a ver com essa história, sei lá, tem um problema nos seus relacionamentos, alguma coisa, e você olhar assim, o que que tem aqui que é meu, e você começar esse processo de autoobservação, se desconectando só do fato, porque na verdade eu me perdia no fato, eu não conseguia nem entender nada. E começar a entender que ali atrás tem essa sensação, essa ideia que está conectada, que você tem a ver com isso, aí agora sim você começa o seu processo de autoconhecimento. Porque aquele conteúdo que está vindo para você, aquilo tem relação com você. E aquela pessoa, ela só está te espelhando. Por mais estranho que possa ser nesse momento, faça essa autoobservação. Que aí, esse ponto que você está percebendo, é o, eu posso assim dizer por mim, para mim é o presente. Porque agora sim eu vou poder ter a decisão de ir lá e resolver e me libertar desse negócio. Isso. Nossa, isso, só essa parte para mim já me dá um quentinho no coração. É, porque não tem como se libertar sem olhar para isso. E aí Exatamente. vem outra coisa muito importante, porque aí eu me dei conta que eu fazia isso e não sabia o que fazer com isso. Então tu vai entrando para um outro caminho de espiritualidade onde dizem: tudo é amor, né? Só que a gente, quando começa a nossa jornada ou a nossa caminhada, a gente às vezes não entende muito bem a profundidade de cada conceito ou de cada forma de olhar para as coisas, né? E às vezes eu não sabia o que as pessoas queriam dizer, até essa parte, né, de que o outro é nosso espelho, eu levei muito tempo para compreender na prática o que é isso. E aproveitar isso para o meu bem, né? Para eu poder me olhar melhor e eu poder me libertar disso. Então, na busca de tentar conseguir resolver, sabe, me libertar disso que eu via, nossa,
aquela pessoa fez isso, eu me senti assim, né? Me gerou essa emoção, me senti assim, isso tem a ver, tá, com tal coisa, como é que eu faço para limpar isso? Então veio toda essa história do amor, né? Que às vezes parece um conto de fadas, né? Tudo é amor, o gratiluz, né? Sim, E aí eu me perdi porque eu achava que eu não podia sentir raiva. eu também. Eu também tive esse processo. E aí o que que acontece? Essa raiva, eu não posso sentir isso, eu tenho que colocar amor, tenho que colocar amor, só que isso era por fora. Era lá no iceberg que eu botava, em cima, na parte que tá fora. Porque o que tá dentro, o que eu sentia mesmo era a raiva, Sim, mas né? aí, quando você cobre desse jeito, você tá gerando mais sombra. Porque você não tá assumindo de verdade o que você tá sentindo. Porque era isso que eu fazia também, era tipo uma tortura. Eu ficava tentando querer segurar aquela sensação de raiva que eu sentia. Só que, gente, não dá. Não Isso é dá, uma bola de neve. Ela vai te não dá. atropelar. É, E aí, eu não sabia o que fazer com aquilo. exatamente. Aí eu abafava. Aí eu ficava ouvindo uma frequência, eu ficava ouvindo um mantra, eu ficava, quando vinha aquilo, eu botava uma luz, mas no fundo, aquilo não resolvia o meu problema. Isso, e outra, Porque ficava aquela ranhura lá. sim, mas aí outro ponto que acontecia comigo era, eu meio que explodia descontroladamente, porque eu ficava segurando, 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 segurando. Aí quando eu não dava mais conta, a coisa sai, né? A sombra escapa. E depois, gente, como eu me torturava. Eu me culpava, eu Aí achava vem que a eu era culpa, né? problemática, eu era descontrolada, que eu era isso. Era uma tortura. Eu pegava lá meu chicotinho e pronto, vamos se chicotear aqui, porque você é toda descompensada, você é toda problemática, não sei o quê. Era um horror, porque E eu não sabia o que fazer. era uma autocobrança de que, nossa, tu conhece tudo e tu já tem um conhecimento, tudo, e tu não consegue não sentir a raiva, Não, nem, entendeu? nem era isso, era que eu queria ser a boazinha. Eu queria viver o personagem da boazinha. Aí, só amor, só educada, só simpática. E aí, o que você faz com essa raiva? Então, Apareceu lá. isso. Como é importante isso da gente poder reconhecer, né, e observar todas as emoções, todas elas, sem fingir que elas não existem, né? E assumir que tá sentindo aquilo. E assumir que está sentindo aquilo. Porque nós, né, aqui a gente tem uma compreensão, em outro momento a gente vai aprofundar um pouco mais isso, que existe um, um mundo que é a matéria aqui, o plano físico, né? É Sim. onde tudo acontece aqui, e existe um plano que é o plano invisível, né? É o plano da espiritualidade, o plano da energia, né? E aí a gente não está falando de religião, tá? A gente está falando de uma espiritualidade mais profunda, onde realmente nesse plano, independente do que a gente faz aqui, lá não é visto como um julgamento. Em outro momento a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? Só que Sim. o que a gente observou é que a gente estava, eu pelo menos, né? Quando eu descobri que existia esse plano da espiritualidade, esse plano mais energético, é que eu tinha que trazer ele para cá e eu tinha que desconsiderar o que acontecia no plano físico, né? Sim. E não é assim, não é porque na verdade, nós escolhemos estar aqui, viver nesse planeta, ele é um planeta da dualidade, não tem como ignorar isso, né? Sim. Mas o que é importante é a gente aqui, escolhemos estar aqui, aprender a conviver isso, com isso de forma
neutra, trazendo Forma leveza, leve. alegria. E não tem como a gente conseguir estar aqui, viver de forma verdadeiramente coerente aqui, neutra, se a gente não se olhar. Se a gente Sim. não começar a olhar, fazendo esse exercício, né, de olhar algo que acontece e como a gente interpreta aquilo que acontece, né? Então, se vocês se conectaram com essa ideia que nós estamos passando, essa proposta que a gente está passando aqui, nós, nós vamos publicar nos próximos dias um exercício prático para começar a fazer essa autoobservação. Siga e se inscreva nesse canal. Fique à vontade de fazer seus comentários ou enviar perguntas, que na medida do possível a gente vai respondendo. E quando for assistir essa live, tenta colocar a sua atenção e observar a si mesmo. Como que é para você isso? Isso que a gente falou. Como Sim, acontece contigo, né? sim, E a ideia é a gente trazer um tema, comentar um pouquinho, aí amanhã a gente já solta um exercício para vocês fazerem, e se tudo der certo, no outro dia a gente faz uma síntese, assim, de tudo que foi comentado aqui. E então, dessa sim, semana até a próxima, a gente pede que vocês se observem, que vocês prestem atenção como vocês estão reagindo, agindo em relação aos fatos que acontecem com vocês, né, as coisas, as experiências que vocês vão tendo. E num primeiro momento não tenta modificar e nem tenta fazer diferente, só presta atenção. só observa. Isso, observa o que aconteceu, observa qual é a tua interpretação, aquela que está associada às tuas ideias e não ao fato, né? Porque para a gente ter uma noção do que aconteceu realmente, a gente tem que ouvir todo mundo que está envolvido ali, né? O que Sim, a gente tirar de conclusão que não é do que realmente aconteceu, já é da nossa ideia, né? Já é a nossa interpretação. Então, presta atenção na emoção que surge quando esse desconforto aparece, na reação ali que tu teve, e percebe se tu consegue ficar em silêncio, né? Só observando por algum momento isso que aconteceu, sem um julgamento, sem trazer alguma outra ideia. E aí, na próxima vez que acontecer algum desconforto, percebe se tu já consegue observar e silenciar, não ser tão reativo, né? Então é isso que fica assim para a semana. sim. Então, nós vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima gravação. E boa observação aí para todos. Isso. E a ideia do canal, a vibe da alma, é justamente isso, né? Trazer Sim, essa vibe de leveza, né? Para a gente poder perceber as coisas com mais consciência, estar tá mais presente quando acontecem as coisas e não ser tão reativo, né? E trazer a nossa essência assim mesmo, se conectar com ela, aprender a se conectar com ela, tá? sim. E poder viver uma vida mais leve, mais Isso, alegre, isso, mais, né, conexões reais, tudo isso. Essas isso, transformações que todo mundo quer, né? E não parece que não aparece. isso. É. Então tá, um abraço para todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Tchau.